Bom dia, povo de Deus, amém? Quero saudá-los com um bom dia na graça e na paz do Senhor. Quero também desejar aos irmãos um dia abençoado, um dia onde as bênçãos do Senhor venham te seguir aonde você estiver, em nome de Jesus. Quero fazer um devocional hoje, né? Estava meio ausente aí por alguns motivos de saúde, mas estou retomando os devocionais diários a partir de hoje, se Deus assim permitir. Amém? E quero voltar a fazer esse devocional no texto bíblico que se encontra o tema do Congresso das Mulheres esse ano. Quero só abranger um pouco, pegando a partir do verso 1 do capítulo 5 do livro de Romanos, que vai dizer assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Irmãos, esse texto é algo sublime, é algo maravilhoso, né? O apóstolo Paulo começa dizendo que nós somos justificados pela fé. Sabe, não é por desejo, ou não é por só vontade nossa, não é só por desejo nosso, mas a nossa fé que nos justifica. A nossa fé num Deus grandioso, a nossa fé naquilo que Jesus ele proporcionou para a gente como esperança, né? E o tema das mulheres esse ano é algo que me chamou muita atenção, porque vai dizer não somente nisso, mas também nos gloriamos na tribulação. Sabe, irmãos, a tribulação muitas das vezes ela é a porta de entrada para que Deus manifeste o querer dele na nossa vida. É a porta de entrada, é o início para que as coisas comecem a entrar no rumo que Deus quer que nós estejamos, no centro da vontade dele. Eu vejo em 1 Samuel, no capítulo 17, do 32 em diante, Davi guerreando contra o filisteu Golias, né? Aquele gigante enorme. Davi não era nem homem de guerra, mas foi uma tribulação necessária para que ele fosse visto pela sociedade, visto pelo exército de Israel. Ele já tinha a unção de Deus, mas aí ele ainda não tinha sido visto, ele ainda não era enxergado pela sociedade como alguém que pudesse ser rei, alguém que pudesse liderar aquele exército de Israel, que era muito forte. Então, depois daquela tribulação, Deus moldou nele o início de um novo tempo. Lembro também de Josué, que quando passou pela tribulação da morte de Moisés, o maior líder de Israel, que fez com que foi usado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito, conduzindo eles para o deserto até chegar na Canaã. Você vê que Josué, ele perdeu o seu líder e agora foi um momento de tribulação, um momento de desespero, de falta de orientação para o povo, e Deus levantou Josué naquele tempo. Presta bem atenção. Às vezes nós podemos perder algo ou alguém, mas é o jeito que Deus trabalha, é do jeito dele, é para ele e é por ele. Lembro também de Gideão, que era o menor da casa, e o seu clã ainda era o menor. Lá em Juízes 6:11 você vai ler a história dele. Deus usou aquele momento de tribulação do povo inimigo para trazer Gideão à luz, para que o povo conhecesse também. O anjo vai chegar para ele e vai falar assim: varão valoroso, vai nessa tua força. Gideão responde para o anjo: eu sou o menor do meu clã, eu sou o menor da casa, e a minha casa é o menor do clã, o meu clã é o menor de todos. Sabe por quê? Porque ele não era conhecido, nada dava para ele algo para que, nada sinalizava nele algo que pudesse destacar. Então Deus usou a tribulação
a tribulação que o povo de Israel estava sofrendo de seus inimigos para trazer Gideão em destaque. Sabe, irmãos, tudo nos mostra que, por mais que as coisas parecem que não estejam indo para o lado certo, para o momento certo, naquilo que nós achamos que é o correto, Deus, ele traz renovo para a nossa vida, traz paz para a nossa vida, traz esperança para a nossa vida. E no meio da tribulação, que ele inicia um novo tempo na nossa vida, no meio do vale, no meio do deserto, que ele está moldando em nós algo vencedor. Se não fosse Neemias, irmãos, receber aquela notícia de que os muros de Jerusalém estavam caídos, se não fosse Neemias receber a notícia que trouxe tribulação ao coração dele, o que seria de Neemias, né? O que seria do povo de Israel? Os muros não seriam reerguidos, Neemias continuaria sendo somente o copeiro do rei, um escravo, né? Mas saiba que Deus, ele transforma a nossa tribulação em algo grandioso. No capítulo 5, no verso 3, vai dizer lá, né? E não somente nisso, mas também nos gloriamos na tribulação. Por mais que a tribulação nos faça sentir mal, irmãos, por mais que a tribulação nos faça, às vezes, sentir que estamos sozinhos, nós temos que crer que nós não estamos sozinhos. O nosso Deus está conosco. O grande e poderoso Senhor está conosco. E você vai ver que logo no próximo versículo, ou no mesmo versículo, diz: sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência aponta uma característica de um homem que não se desvia do propósito determinado por Deus. Quando nós estamos focados em Deus, a tribulação produz em nós paciência. Eu creio que por mais que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, o seu cajado, ele me consola e ele me guia. Por mais que tudo pareça ao contrário, ainda que eu esteja no mais fundo oceano, no mais profundo oceano, ali o Senhor estará comigo. Sabe, a tribulação nos traz proximidade de Deus ou nos afasta de Deus. Jó, a tribulação na vida dele, as perdas dele, aproximou ele de Deus, a ponto de que no versículo 5, no capítulo 42, né, vai dizer que Jó ouviu a Deus antes, versículo 5, capítulo 42, vai dizer assim, ó: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, porém agora eu te vejo com os olhos que te veem, com os meus olhos te veem. Né? Antes Jó só ouvia Deus, só conhecia Deus de ouvir falar, mas naquele momento, depois da tribulação que estava passando, ele se aproximou de Deus. E agora ele falou para Deus: olha Deus, antes eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Hoje os meus olhos te veem. Foi necessário ele passar por uma tribulação que não foi pequena, de perdas e muitas perdas, para que ele pudesse se aproximar de Deus. Diferente de Elias, o grande profeta de Deus, que quando passou pela tribulação de ser ameaçado por Jezabel, ele, além de ter fugido, ele desejou a morte, ele perdeu o foco, ele não teve esperança, ele perdeu o foco. A tribulação precisa produzir em nós esperança. A tribulação não pode produzir em nós afastamento de Deus, perda de foco. A tribulação precisa nos aproximar de Deus. É para isso que serve a tribulação. É para isso que serviu a tribulação nesses exemplos que foi dado aqui nesta manhã. Sabe? E agora Elias, o que acontece no capítulo de 1 Reis, no 19:4, Elias vai dizer assim, ó: a ele se foi pelo deserto um dia de caminho, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e desejando morrer, disse: basta, ó Senhor, tira minha vida agora, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Sabe, irmãos? Diferente de Jó, Elias fraquejou, Elias quis desistir por causa da tribulação. Quando a tribulação não traz esperança, a tribulação traz morte. Mas como é que se decide isso? De acordo com a nossa opção, de acordo com a nossa vida com Deus. Apóstolo Paulo falou aos Filipenses capítulo 4,
Pense no que é bom, no que é digno, no que traz esperança, no que traz louvor. E aí o Deus de paz vos dará a paz que excede todo o entendimento. Entende isso? Deus tem paz para a sua vida. Deus tem esperança para a sua vida. É necessário que no meio da tribulação nós não venhamos nos afastar de Deus. No meio da tribulação nós precisamos nos aproximar de Deus. Então, com essa palavra, que Deus venha encher o seu coração de perseverança, que Deus venha encher o seu coração de esperança, que a sua mente venha estar sempre ligada em Deus, que o seu coração venha estar enraizado com Deus, para que a sua vida venha produzir frutos do Espírito Santo. E esses frutos venham nos moldar para sermos melhores homens e mulheres de Deus, trazendo um novo tempo para a nossa vida. Momentos de tribulação, de acordo com a nossa opção, de acordo com a nossa escolha, pode nos trazer um novo tempo para a nossa vida, ou um tempo de morte para a nossa vida. Fique na paz, que Deus te abençoe, rica e abundantemente, em nome de